Então, pessoal, aqui estou eu, Nuno Pinto, para o meu 7º episódio da minha habitual rúbrica O Futebol Visto por quem não sabe, com todas as novidades, com as principais incidências deste último fim de semana a nível futebolístico. Para começar, eu vou falar, como já é habitual, da Liga NOS e vou começar com a ressurreição do Futebol Clube do Porto, que continua a somar vitórias, somou agora a 6ª vitória consecutiva, ao vencer em casa o Tondela por 4-0 e mantém a perseguição implacável ao líder Benfica. O Porto que tem o Estádio do Dragão como a sua fortaleza esta temporada, visto que até agora venceu todos os jogos no seu estádio, excepto o jogo com o Benfica, que empatou a 1-0. Como disse, o Porto venceu então em casa o Tondela, um aflito, por 4-0. O primeiro golo a aparecer já perto do intervalo, por intermédio de André Silva, de grande penalidade. Ainda antes do intervalo, Osório do Tondela foi expulso com um duplo amarelo e o Tondela teve então que jogar o resto da partida com menos uma unidade. Na segunda parte, mais 3 golos para o Futebol Clube do Porto. O 2-0 foi por intermédio de Ruben Neves, um grande golo de Ruben Neves. O 3-0 foi por intermédio de Tiquinho Soares, continua a marcar golos. Tiquinho Soares, que chegou recentemente neste mercado de inverno, vindo do Vitória Sport Clube. Tiquinho Soares continua então a fazer golos. E o 4-0 a surgir já em período de compensação, por intermédio de Diogo Jota. Como disse, o Porto continua a perseguir o líder Benfica, está a 1 ponto. O líder Benfica que venceu numa deslocação muito difícil, a Braga, venceu em Braga por 1-0, mas com o golo a aparecer apenas a 10 minutos dos 90, por intermédio de Mitroglou, que fez então esse golo que deu o triunfo aos encarnados. O Sporting também venceu pela margem mínima, tal como o Benfica, venceu em casa por 1-0 o Rio Ave, com um golo apontado por Alan Ruiz, logo na primeira parte. Sporting que, com a derrota do Braga, dilatou a vantagem para os minhotos para 6 pontos, o Braga que é quarto. No quinto lugar, o Vitória Sport Clube, que não vence há 4 jornadas. Esta jornada empatou em Belém, diante do Belenenses, um velho clássico, um clássico de amigos, visto que são 2 clubes com 2 massas associativas que mantêm uma grande amizade, já antiga. Belenenses e Vitória empataram então no Restelo a 1 golos na primeira parte. Primeiro, Hernani a fazer o 1-0 para o Vitória e o 1-1 a surgir por intermédio de Miguel Rosa. De relembrar que esta noite há o escaldante Derby da Madeira, Marítimo Nacional, o Marítimo que já foi alcançado no 6º lugar pelo Chaves, ambas as equipas têm agora os mesmos pontos no 6º lugar. O Chaves que venceu em casa o Arouca por 2-0, mas claro, o Marítimo tem menos um jogo, vai então fechar esta jornada, esta noite, no derby diante do Nacional. O Nacional que está em zona de despromoção, juntamente com o Tondela, nos 2 lugares que dão descida a divisão. Ambas as equipas têm 14 pontos. A primeira equipa acima da linha d'água é o Moreirense, que tem 19 pontos. Tempo agora também para a segunda liga. No segundo escalão do futebol português, o líder Portimonense empatou a 1 em casa do Cova da Piedade, mas continua na liderança destacada deste campeonato. De relembrar também que o Portimonense tem menos um jogo, vai acertar o calendário esta quarta-feira com um jogo na Covilhã diante do Sporting da Covilhã. No segundo lugar está o Desportivo das Aves, que apesar de ter 9 pontos de vantagem para os 2 terceiros classificados, que são a Académica e o Varzim, o Desportivo das Aves não vence há 5 jornadas. Neste fim de semana perdeu por 1-0 em Viseu diante do Académico de Viseu. Está então com 5 jornadas sem vencer e nessas 5 jornadas somou apenas 1 ponto. Sorte para o Desportivo das Aves é que a Académica e o Varzim, os seus mais diretos perseguidores, também perderam. A Académica perdeu por 2-1 em Famalicão e o Varzim perdeu na Póvoa por 1-0 diante do Sporting de Braga B. E vou agora para o país vizinho. Em Espanha, o Real Madrid continua na liderança, tem menos 2 jogos, mas mesmo assim é líder. Esta jornada venceu em casa por 2-0 o Espanhol de Barcelona. O Barcelona é segundo, está apenas a 1 ponto do Real Madrid, mas, como disse, o Real Madrid tem menos 2 jogos. O Barcelona que venceu com muitas dificuldades o Leganés em casa por 2-1, mas esse triunfo chegou apenas já sobre os 90 minutos, com Leo Messi, ele que tinha feito já o 1-0, visou, fez o 2-1,
já como disse, sobre os 90 minutos, na transformação de uma grande penalidade. No terceiro lugar está a equipa do Sevilha, continua em grande o Sevilha de São Paulo. O Sevilha venceu em casa o Eibar, uma das equipas sensação deste campeonato espanhol, venceu em casa o Eibar por 2-0. No quarto lugar continua o Atlético de Madrid, que goleou o Sporting Gijón fora de casa por 4-1. Um jogo interessante aconteceu no País Basco. O Villarreal foi à casa da Real Sociedade a vencer por 1-0. O Villarreal, que é sexto, a Real Sociedade, que é quinto. Com este resultado, o Villarreal aproximou-se então da Real Sociedade. Agora 2 pontos separam estas duas equipas. O Valência, que não vencia há 3 jornadas e que está a desiludir muito neste campeonato espanhol, regressou agora às vitórias, venceu em casa o Atlético de Bilbao, o Bilbao que é sétimo, venceu por 2-0 e tem neste momento 7 pontos de vantagem para a zona de despromoção. Continua, apesar da vitória, continua a ser uma época de muita desilusão para a equipa do Valência. E no futebol inglês? Não se jogou a Premier League, jogou-se sim a Taça de Inglaterra. Eu, como é habitual, quando nestas questões de taça falo apenas daquelas maiores surpresas, vou destacar 2 surpresas destes oitavos de final, relembrando que ainda falta um jogo destes oitavos de final que se vai jogar na terça-feira, o Sutton United Arsenal. As 2 surpresas que eu vou destacar é a eliminação do campeão inglês, campeão nacional, ou seja, que venceu a Premier League na temporada passada, o Leicester, que perdeu em casa do Millwall por 1-0. O Millwall, que é do terceiro escalão, e já eliminou 3 equipas da Premier League. Já eliminou o Bournemouth, o Watford e agora elimina também o Leicester. Também destaque para o empate a 0 bolas do Manchester City, em casa de uma equipa do segundo escalão, o Huddersfield. Empatou a 0 bolas e vai ter de haver um segundo jogo em Manchester para decidir esta eliminatória. Vou também falar um pouco do futebol alemão. Na Bundesliga, o líder Bayern de Munique vacilou, empatou a 1 e num jogo muito sofrido para a equipa do Bayern, empatou 1 em casa do Hertha de Berlim. Na capital alemã, o Bayern esteve a perder, conseguiu chegar à igualdade com um golo já em período de compensação, na segunda parte, por intermédio do suspeito do costume, Lewandowski. O Bayern viu então o Leipzig aproximar-se. O Leipzig começa outra vez a arrebitar cabelo ao todo-poderoso Bayern de Munique. Venceu por 2-1 no terreno do Mönchengladbach. E assim a distância entre o Bayern de Munique e o Red Bull Leipzig é de 5 pontos. Por França, o Mónaco continua na liderança, apesar de ter empatado a 1 em casa do Bastia neste último fim de semana. O gol do Mónaco foi apontado pelo português Bernardo Silva. O Mónaco, no entanto, mantém a distância de 3 pontos para o segundo classificado, que é o Paris Saint-Germain. Isto porque o Paris Saint-Germain também empatou em casa a 0 bolas diante do Toulouse, mas o Nice venceu em casa do Lorient por 1-0 e assim o Nice igualou pontualmente a equipa parisiense. Vou também fazer uma referência ao Nantes de Sérgio Conceição, que empatou a 1 em casa do Metz. Esteve a vencer, no entanto o Metz conseguiu chegar à igualdade já na segunda parte, já em período de compensação, com um golo de grande penalidade. O Nantes tem uma distância de 5 pontos para a zona de despromoção. E passo agora para os destaques. É assim, pela positiva, eu vou destacar a equipa do Sevilha, de São Paulo, o ex-selecionador chileno. A equipa do Sevilha tem estado muito bem esta temporada no Campeonato Espanhol, está na luta pelo título, estamos já na segunda volta e continua a somar vitórias, continua a pressionar Real Madrid e Barcelona. De facto, tem sido uma boa surpresa esta equipa da Andaluzia. No meu destaque pela negativa, vou falar de uma equipa do segundo escalão do futebol português, o Desportivo das Aves. Isto porque o Desportivo das Aves, apesar de estar no segundo lugar, é um grande candidato à subida, mas nas últimas 5 jornadas, como disse anteriormente, somou apenas 1 ponto. E a sorte do Desportivo das Aves é que os seus mais diretos perseguidores nem sempre têm vencido e, portanto, o Desportivo das Aves continua com uma distância para os seus mais diretos perseguidores, no caso a Académica e o Varzim,
continua então com uma distância de 9 pontos para estas duas equipas, mas de facto o Desportivo das Aves, que há algum tempo atrás somava vitórias atrás de vitórias, está neste momento há 5 jornadas sem vencer. E assim me vou despedir deste meu 7º episódio. Já sabem, se gostaram, façam like, continuem a acompanhar, subscrevam o canal, sigam também a página Futebol Portugal, acompanhem as notícias e, pessoal, até ao próximo vídeo.